Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. 21 pontos em 25 rodadas. Essa é até agora a péssima campanha do Bordeaux, atual lanterna da primeira divisão do campeonato francês. Um resultado até surpreendente para uma das equipes mais tradicionais do futebol local. Entretanto, quem analisa apenas a tabela talvez não imagine que por trás desses resultados ruins, o Bordeaux esteja atravessando uma das piores crises de toda a sua história. E para tentar explicar essa situação, o Gol de Canela preparou um vídeo sobre o assunto. Confere só! Como já é tradicional aqui no canal, para explicar a atual situação, precisamos primeiro voltar um pouquinho no tempo para entender todo o contexto. O ano era 1999. Na época, já com 5 títulos da primeira divisão, o Bordeaux foi vendido para o Metrópole Television, também conhecido como M6, que é um dos maiores canais de TV privado lá da França. O negócio foi inspirado no caso do PSG, que 8 anos antes também havia sido comprado por uma empresa televisiva, no caso, o Canal Plus. Nos 10 primeiros anos de administração, o M6 fez uma gestão muito promissora no Bordeaux. Com bons aportes financeiros, a empresa manteve as contas da equipe em dia e conseguiu também montar bons elencos, conquistando, por exemplo, a Copa da Liga Francesa na temporada 2006-2007 e o Campeonato Francês na temporada 2008-2009. Aliás, esse último título entrou para a história, já que na época acabou com a hegemonia do Lyon no futebol local. Entretanto, logo após essa grande conquista, talvez até para manter o Bordeaux entre as grandes potências do futebol francês, o M6 passou a adotar uma administração bem irresponsável, gastando até muito mais do que o clube arrecadava, principalmente oferecendo altos salários a jogadores que no final das contas não deram muito retorno dentro de campo. E claro que toda essa gastança passou a deixar os cofres da equipe no vermelho. E se isso não bastasse, em 2015, o M6 também agiu diretamente para que o Bordeaux deixasse o tradicional estádio Chaban-Delmas e passasse a mandar os seus jogos no estádio Matmut Atlantique, construído exclusivamente para a Eurocopa de 2016. Apesar de ser bem mais luxuoso e moderno, o novo estádio, que não caiu no agrado da torcida por conta de sua localização, aumentou ainda mais os gastos do clube, que passou agora a ter que gastar cerca de 4 milhões de euros por ano só com a manutenção do espaço. Vendo que a situação financeira já não era das melhores, em 2018, o M6 aceitou passar a administração do Bordeaux para 2 fundos de investimentos norte-americanos, um chamado de King Street e outro batizado de GACP. O primeiro ficou com 86,4% das ações do clube francês e o segundo com os outros 13,6%. A negociação girou em torno de 100 milhões de euros. A princípio, os novos acionistas prometeram fazer no Bordeaux uma gestão nos moldes dos grandes clubes europeus, e para isso fizeram diversas mudanças administrativas. A maior delas foi a nomeação de Frédéric Longuepée como presidente do clube. Ex-diretor da Federação Francesa de Tênis e do Paris Saint-Germain, Longuepée foi contratado exclusivamente para organizar todo o processo de mudança de gestão. Todavia, mesmo com essa e outras mudanças, com o passar dos anos, a questão financeira do Bordeaux se agravou ainda mais, e isso provocou nos bastidores diversos conflitos. Já em 2019, depois de alguns desentendimentos, a GACP resolveu sair do comando do clube francês, o que deixou a King Street com a totalidade das ações. Depois disso, começou fora das 4 linhas um verdadeiro conflito entre a King Street e boa parte dos torcedores do Bordeaux, que passaram a questionar diversas ações feitas pela administração. Uma dessas ações bastante questionadas foi a manutenção dos altos gastos. Para se ter uma ideia, ainda por consequência da gestão do M6, o Bordeaux chegou a ter até 2020 uma folha salarial anual na casa dos 69 milhões de euros, um valor muito alto para uma equipe que sempre estava ficando no meio de tabela no campeonato francês. Tudo isso aliado à chegada da pandemia e ao calote da Mediapro, empresa que comprou os direitos de transmissão do campeonato francês, mas que no final das contas não pagou o valor acordado aos clubes, fizeram a King Street aos poucos abandonar o projeto.
No finalzinho de 2020, o fundo de investimentos colocou o clube francês à venda. Como não achou ninguém disposto a pagar os 100 milhões de euros investidos lá em 2018, já em abril de 2021, eles então vieram a público e anunciaram oficialmente que não iriam mais administrar o Bordeaux. Dessa forma, a equipe francesa, que na época já acumulava uma dívida na casa dos 40 milhões de euros, passou a ficar sob proteção do Tribunal Comercial da cidade de Bordeaux, correndo assim sérios riscos de declarar falência. Por conta de toda essa confusão, em julho de 2021, a Comissão Federal de Controle de Clubes lá da França rebaixou o Bordeaux para a segunda divisão. Mas a punição foi revertida após o empresário Gerard Lopes, ex-dono do Lille, chegar a um acordo com a King Street para assumir o controle do clube francês. Hoje em dia, mesmo que tenha faturado cerca de 8 milhões de euros na última janela de transferências, a situação do Bordeaux ainda é bem complicada. O clube precisa contornar os problemas financeiros e, de quebra, ainda precisa achar uma solução para um elenco não tão competitivo. E é por isso que a equipe faz até agora uma campanha tão ruim no campeonato francês, com apenas 4 vitórias em 21 jogos, sem contar os 62 gols sofridos, o que deixa a equipe com a pior defesa nas 5 grandes ligas da Europa. O que resta agora é aguardar para saber se o Bordeaux vai sair dessa situação. Na sua opinião, será que o Bordeaux vai conseguir sair dessa situação? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!